pessoal, tô morrendo de saudade de vocês, mas a gente precisa desse tempinho longe pra gente cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos entes queridos. E aí, rapidinho, a gente vai poder voltar a se ver de novo, beleza? Enquanto isso, a gente vai estar se vendo por aqui, de longe, mas com o coração ligadinho. Não deixa de estudar, não deixa de aprender. Aproveita esse tempinho livre justamente para acumular mais conteúdo, mais conhecimento, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a seleção natural e a seleção artificial. Nós vimos que os seres vivos, ao longo de toda a sua existência, de todo o tempo que existe, né, no planeta Terra, ele foi passando por diversas transformações. E essas transformações que os seres vivos passaram, serviram para quê? Para que ele pudesse se adaptar melhor ao ambiente, né? E que ele conseguisse sobreviver ao ambiente, porque muitas vezes o ambiente é bem inóspito. O ambiente precisa que o indivíduo ele tenha muita coragem, muita força, né? Muita destreza, habilidade. Então, para chegar nas espécies que nós temos hoje, nós acreditamos, através de evidências, é claro, né? Porque a ciência ela trabalha através de evidências que provam algumas adaptações, algumas modificações que os seres vivos foram passando. Então, o primeiro pensador, o grande pensador, não o primeiro, mas o grande pensador que teve as suas ideias assim, até hoje sendo levadas em consideração, é Charles Darwin. Charles Darwin, ele era um cientista que ele observava a natureza. Então, um dia ele saiu em busca, né, de uma aventura para ver a verdade dos fatos, para saber de verdade como que acontecia, como que esses seres vivos iam se modificando, como eles foram evoluindo. Então, Charles Darwin, ele fez uma expedição no navio chamado Beagle, e ele foi navegando até chegar nas ilhas chamadas Ilhas Galápagos. Lá, ele encontrou diversos tipos de animais, de seres vivos. Mas o que chamou a atenção dele foram os pássaros. Os pássaros, ele percebeu que tinham vários pássaros com bicos diferentes. Então, ele pensou, por que que esses pássaros, todos são pássaros, por que que eles têm bicos diferentes? Então, ele chegou a uma conclusão. Ele viu que cada tipo de pássaro se alimentava de um tipo de alimento diferente. Então, tinha pássaro que o bico precisava ser mais forte para quebrar uma semente. Tinha pássaro que precisava ter um bico mais pontudo para rasgar uma carne, porque era carnívoro. Então, com isso, ele foi percebendo que existiam diferenças, né? Que os animais, eles eram diferentes, apesar de serem pássaros. Então, ele percebeu o seguinte, bom, quem sobreviveu, então, na natureza? Estima-se que a Terra tenha mais de 4 bilhões de anos. O ser vivo não, tem menos, né? Claro que a Terra passou por muitas transformações até chegar no ser vivo como nós conhecemos hoje. Então, ele percebeu e formulou uma teoria de que a natureza, a própria natureza, seleciona os indivíduos mais aptos. Então, o que ele chamou de quê? De seleção natural. Então, essa seleção natural, ela diz o quê? A própria natureza, com suas diversas peculiaridades, com suas diversas características, fazem com que o indivíduo precise se adaptar a ele. Se o indivíduo não se adapta a ele, o indivíduo morre. Se o indivíduo morre, obviamente que ele não vai perpetuar a sua espécie, porque não tem como. Então, Charles Darwin, ele falou o seguinte, não é o ser mais inteligente, não é o ser mais forte, não é o ser mais ágil. Ele viu que era o quê? Era o ser mais apto, era um conjunto de todas as características que faziam com que o ser vivo fosse mais apto a estar naquele local ou não. Então, quando um indivíduo precisava, por exemplo, de pegar um alimento em uma árvore, e aquele alimento estava num galho mais baixo, ele conseguia pegar. Mas quando acabava todo aquele alimento daquele galho mais baixo, ele precisaria subir para pegar o alimento no galho mais alto, certo? Se o indivíduo
não conseguir subir, o que vai acontecer? Ele não vai comer. E se ele não comer, ele vai morrer. Então, o próprio meio ambiente foi selecionando os indivíduos mais aptos. Só que os indivíduos também são espertinhos e eles conseguiram criar mecanismos para eles poderem se adaptar. E aí, então, aconteceram as modificações, por exemplo, das mariposas. As mariposas são como umas borboletas. É um tipo de borboleta. E essa mariposa, ela tem a cor do tronco de uma árvore. Então, quando ela está presa, está grudadinha ali no tronco da árvore, o predador dela, o pássaro que porventura estiver passando por ali, não vai enxergar ela ali. Então, não vai comer ela. Por exemplo, também a cobra coral. A gente sabe que a cobra coral ela tem aquelas pintinhas, as manchinhas vermelhinhas com preto. E existe também a coral que não é verdadeira, a falsa coral. Então, essa falsa coral, ela fez o quê? Ela conseguiu manipular a sua cor para se parecer com a cobra coral, porque a gente sabe que a cobra coral é a cobra mais venenosa que tem na natureza. Então, se ela se parece com uma cobra muito venenosa, o predador também não vai querer chegar perto dela, porque ela é espertíssima, né? E aí, também o ser humano, com toda a sua inteligência, conseguiu também chegar a um tipo de seleção artificial. Como? Nesse caso, não vai ser a natureza que vai selecionar o indivíduo mais apto. É o ser vivo, o ser humano, o homem. Por exemplo, as bactérias. Existem bactérias fracas, existem bactérias fortes e existem bactérias médias. Quando você vai no médico, ele fala assim, olha, você precisa tomar o remédio durante 7 dias na hora marcada, não é assim? Pois é. Só que aí, você toma por 3 dias. Você toma 3 dias, aí já começa a sentir uma melhora, já começa a ficar bem, já não tá mais, né, sentindo dor, por exemplo, na garganta. E aí você faz o quê? Você para de tomar o remédio. Só que o que acontece? Quando você está tomando o remédio, as bactérias mais fracas, no primeiro dia, elas morrem. Aí ficam as médias e ficam as fortes. Passa mais um tempinho, vamos supor lá pro terceiro, quarto dia, morrem as médias. Mas aí, depois que essas médias e as fracas morreram, ficaram quem? As fortes, não é? E essas fortes, elas só vão morrer lá pro sexto, sétimo dia, que é o tempo que o médico passou para tomar o remédio. Só que você não tomou, porque você sentiu uma melhora, você não quis mais tomar o remédio é ruim, ou você tem que acordar de madrugada para tomar o remédio, enfim, qualquer motivo. Aí você parou de tomar o remédio. O que aconteceu com as bactérias fracas? Morreram? O que aconteceu com as bactérias médias? Morreram? E as fortes? As fortes permaneceram no seu organismo. Só que elas permaneceram em menor quantidade. Então, o que vai acontecer? Elas vão começar a se reproduzir. E aí, quando elas tiverem grande quantidade, que elas começarem a atacar de novo o seu corpo, o remédio vai fazer efeito? Não. O remédio não vai fazer efeito. Por quê? Porque agora você selecionou só as bactérias fortes. Aí, provavelmente, você vai voltar no médico e o médico vai te perguntar, mas você tomou 7 dias? Aí você vai falar, não tomei. Aí ele vai falar, pois é, mas aí agora sabe o que vai acontecer? Você vai ter que tomar 10 dias. Ou então ele vai falar, não, você vai ter que tomar outro remédio, porque essa bactéria já ficou resistente ao antibiótico. Então, a gente fala que a resistência de alguns seres vivos é considerado como seleção artificial. Por quê? Porque a gente selecionou, não foi o meio, não foi a natureza. A gente mesmo selecionou o quê? Os seres vivos mais aptos. Nesse caso, a bactéria foi mais apta. Outro meio também de selecionar artificialmente
são as raças de cachorro. Quem já ouviu falar da raça do Pitbull? O Pitbull, na verdade, na natureza, ele não existe. Ele é o quê? Ele é um cruzamento de outras raças. E aí foi feito o cruzamento de outras raças e nasceu, então, a raça chamada Pitbull. Muitas vezes essa raça ela não é controlada e aí acaba que pode ter um animal mais agressivo, pode ter um animal que eles utilizam para brigas, né? E não é isso que a gente deseja, mas acontece, acontece, ok? E aí ocorre também a adaptação através da coloração de aviso, da camuflagem e do mimetismo. A coloração de aviso, como eu já falei, ela funciona como uma advertência ao predador. Então, aquele indivíduo que tem uma cor assim muito chamativa, aquele sapinho bonitinho, sabe, coloridinho, pequenininho, ele é o pior de todos, pior no sentido assim, de ser venenoso, de ter um sabor desagradável. Então, muitas espécies conseguem, mesmo sem ter esse sabor desagradável, mesmo sem serem venenosos, ficarem com a mesma cor. Por quê? Porque elas se adaptaram àquele meio. Na camuflagem, a coloração dos indivíduos, ela parece com a da natureza. Então, ele consegue se esconder dentro da própria natureza. E o mimetismo é aquilo que eu falei da cobra. Ela consegue se parecer com outro ser vivo. Para quê? Para ele poder correr dos seus predadores. Por exemplo, também como eu falei, as mariposas, né? As mariposas, elas conseguem sumir, vamos dizer assim, no ambiente da natureza, porque elas vai fazer como se ela fosse parte da própria árvore. Aquele bichinho pau também, quem já viu, hein? Aquele bichinho pau, ele parece um gravetinho, né? Então, ele no meio ali da vegetação seca, ele também passa por parte da vegetação e o predador não vai achar ele, tá bom? Pessoal, essa é a nossa primeira aula. A gente está se adaptando. Vocês estão se adaptando, nós, professores, estamos nos adaptando, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que já a gente está de volta. Beijo!